Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, a Maria Abadia de Souza. Vamos conversar sobre a reforma da Previdência do funcionalismo público, que vem deixando muito servidor preocupado. Bom dia, Maria Abadia. Seja bem-vinda ao Super N. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estamos aqui prontos para esclarecer o que for possível da nossa parte. É isso. Entre outros assuntos também, essa questão da Previdência do funcionalismo público. Mas para a gente começar, Maria Abadia, nós sabemos que ao longo dos anos a condição geral do IPSENG ela foi piorando. O IPSENG foi sendo sucateado ao longo dos últimos anos aqui em Minas Gerais. Já foi, inclusive, uma grande referência do servidor público estadual, por exemplo, na questão do convênio médico e entre outras ações. E ao longo dos anos, o IPSENG foi sendo sucateado, como eu disse. Qual a situação hoje, de momento, do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas? Olha, o IPSENG foi um órgão que foi criado pelo servidor público, por um grupo de servidor público. O IPSENG vai completar 104 anos, então é um órgão centenário que sempre prestou um bom atendimento aos seus usuários. E no momento continua assim sucateado, falta funcionário, falta recursos, e o pior de tudo é a questão de administração do IPSENG. O problema do IPSENG é a questão de administrar o IPSENG, a forma como ele vem sendo administrado, e também a questão de ter levado para o Tesouro o recurso do IPSENG. Então, a minha contribuição, a contribuição de todos os usuários do IPSENG, o que é descontado do contra-cheque todo mês, não vai direto para o IPSENG. Ele vai para o Caixa Único do Estado e o dinheiro não é investido todo no IPSENG. Além da contribuição, nós contribuímos para a Previdência, para assistência à saúde, pagamos a coparticipação. E esse dinheiro não está sendo investido totalmente no IPSENG. E nós defendemos, o Sindicato de Servidores do IPSENG defende os trabalhadores do IPSENG, os servidores e o resgate do IPSENG como órgão de seguridade social do servidor público mineiro. Ou seja, previdência, assistência social e saúde. Abadia, se esse dinheiro que é arrecadado pelo IPSENG fosse direto para o próprio Instituto, vocês teriam os problemas que tem hoje? Você está dizendo que ele vai direto para o Tesouro, e isso aconteceu, salvo engano, a partir do governo Anastasia, né, em Minas Gerais. Haveria esse problema? O dinheiro precisa ficar no IPSENG, porque enquanto o dinheiro era administrado pelo IPSENG, o IPSENG funcionou. A partir do momento que retiraram a autonomia administrativa e financeira do IPSENG, é que começou a acontecer esse tipo de problemas. E existem umas mensagens circulando por aí, falando que o governo Zema, ele pretende fazer mudanças, né, no IPSENG. Vocês já tiveram algum contato com o atual governador? E como que está essa relação? Como isso é verdade ou não? Olha, o primeiro contato nós tivemos com o então candidato a governador. Inclusive, antes da eleição, durante o período eleitoral, antes mesmo da eleição do primeiro turno, o candidato Zema esteve a nosso convite, assim como convidamos todos os outros candidatos, ele esteve no nosso sindicato. E nós apresentamos para ele o quadro do IPSENG, a situação atual do IPSENG e quais as reivindicações dos servidores do IPSENG e dos usuários, porque a gente defende os usuários, defende o trabalhador, também os usuários do IPSENG. Então ele tem conhecimento, nós já apresentamos para ele a radiografia do IPSENG. O problema é que, após o primeiro turno, ele não quis conversar com mais ninguém. E até hoje ele não recebeu, apesar da gente insistir em uma audiência com o governador, ele não recebeu o sindicato e tem conhecimento que ele não recebeu nenhum sindicato. Então, não tem diálogo desse governo, até o momento não tem diálogo. Recebi uma convocação para uma reunião amanhã na cidade administrativa, mas não posso aqui afirmar que o governador vai estar presente. E queria aproveitar para dizer que nós não vamos aceitar esse tipo de atitude o que está acontecendo agora, porque
ficamos sabendo de alguma coisa através de boato, através de notas espalhadas por aí. Então, o governador precisa, sim, conversar com os trabalhadores. Não adianta ele tomar decisões, medidas, impor determinadas medidas sem conversar com os trabalhadores, porque é o trabalhador que executa as políticas de Estado. É o trabalhador que está lá na ponta atendendo à população. Então, é necessário esse diálogo, sim. Nós não vamos aceitar nenhuma alteração, nenhuma retirada de direitos, não vamos aceitar diminuir remuneração de servidor e não vamos aceitar essa falta de diálogo. Ele precisa, sim, conversar com os trabalhadores. Vocês temem que haja uma desmontagem do IPSENG no governo Zema? Como até agora ele não... o problema é o seguinte, o governo ele tem ido para as redes sociais fazer determinados anúncios. Ele faz um determinado... dá uma notícia na rede social, no mesmo dia, e como aconteceu recentemente, o vice-governador, vamos falar do 13º, ele vai para as redes sociais e fala que vai anunciar até sexta-feira o 13º salário. O vice-governador, à tarde, vai para a imprensa e fala que ele vai ter que escolher entre os servidores ou os prefeitos. Então, assim, não está dando para entender. Nós queremos entender melhor qual o propósito desse governo. E do IPSENG, ele ainda não foi divulgado nada oficialmente. Agora, nós trabalhamos muito para resgate do IPSENG. Inclusive, em 2015, foi realizado um fórum técnico, onde foi discutido com os trabalhadores, com representantes de todas as categorias profissionais, dos usuários. Os usuários participaram desse fórum técnico, levantamos as soluções para o resgate do IPSENG. E o governo, naquela época, deixou isso de lado. Então, nós queremos resgatar o IPSENG, não abrimos mão, extinção de IPSENG, passar para a iniciativa privada, nós não aceitamos isso. Os servidores do IPSENG estão mobilizados, os usuários do IPSENG também estão mobilizados, não aceitamos, nós queremos a melhoria no atendimento do IPSENG. Parece que no interior a crise é um pouquinho pior, né? Um pouco não, acho que bastante pior, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. E outro ponto que eu queria só saber, quando então, candidato, o que o governo Zema ele prometeu para vocês? Ele chegou a falar o que seria feito para vocês? Não, ele não fez, aliás, nem com o nosso sindicato e com nenhuma outra categoria ele fez compromisso nenhum, né? Ele não se comprometeu, ele ouviu e disse que entendia, que tem rodado pelo interior, que sabia como é que estava a situação, que achava que teria que melhorar mesmo, porque a gente tem problema de atendimento aos usuários, não só na capital, como no interior também, que ele entendia que precisava ser resolvido, mas de efetivo, até agora, nada. Agora, não adianta falar que tem 20 e poucos dias de governo, porque ele teve uma equipe enorme, uma equipe de transição, que fez todo o levantamento. E quando ele se candidatou a governador, ele sabia da situação do IPSENG e do Estado de modo geral. Então, assim, conhecimento tem e nós não vamos aceitar medidas que não ser pegos de surpresas com ações que não foram discutidas com o trabalhador. Porque no caso do IPSENG, o IPSENG pertence ao servidor público. Então tem sim que ser discutido com os trabalhadores, tem que ser falado. Não vamos aceitar nenhuma medida imposta pelo governo. Abadia, o nosso ouvinte Stuart do bairro Ouro Preto fez uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Que é a seguinte: por que o governador tirou do IPSENG a contribuição direta? Havia suspeita de desvio de dinheiro público quando essa medida foi tomada? O que você pode responder para ele a partir desse questionamento? Não tem conhecimento disso. O que tirou, a contribuição tirou do IPSENG para ir para o Caixa Único, e essa quantia foi usada para outra finalidade. Então, isso é que aconteceu. Então, o que precisa ser feito? Uma auditoria na questão da dívida do Estado com o IPSENG. Nós tivemos o Fundo de Previdência que foi extinto, o dinheiro também foi para o Caixa Único. Então, precisa ser feita uma auditoria externa nas contas do IPSENG para ver onde foi parar esse dinheiro. Vocês têm uma dimensão, uma ideia de quanto é essa dívida do governo do Estado com o IPSENG hoje? Precisa ser atualizada, né? E como ele não está repassando, é uma dívida que já vem há alguns anos. Inclusive, em 2003...
a Assembleia Legislativa votou, o governo encaminhou, foi perdoada uma dívida de 60%, dívida de repasse, de contribuição do governo para o IPSENG, 60% do valor total, e 40% é pagar em 364 vezes. Então, não tem transparência disso, não existe essa transparência. Nós pedimos, então, uma auditoria externa dessa dívida. Uma proposta que pode ser levada adiante pelo governador Zema é aumentar o percentual de cobrança previdenciária dos servidores públicos estaduais. Isso pode, inclusive, até estar no eventual acordo de ajuste fiscal de Minas com o governo federal, a exemplo do que fez o estado do Rio, passando a alíquota de contribuição de 11% para 14%. Como é que vocês no IPSENG veem essa possibilidade? Olha, nós não vamos aceitar esse reajuste. Por quê? Como eu já disse, precisa de fazer uma auditoria dessa dívida, porque não tem rombo, esse rombo também que eles estão falando na Previdência. Na previdência do servidor público também. O servidor não pode ser mais uma vez penalizado. Tem que parar com isso de colocar o servidor público como o vilão da história. Não é o servidor público. Foram os desvios que aconteceram durante vários governos que colocaram o IPSENG na situação que ele está. Então, não é nas costas do trabalhador, que aumentando contribuição, que vai resolver o problema do IPSENG, não. Precisa de uma administração eficiente e dessa auditoria e do levantamento de tudo que foi retirado do IPSENG e a devolução desse dinheiro para o IPSENG. Muito bem, a gente conversou com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, Maria Abadia de Souza, falando a respeito das dificuldades aí pelas quais passa o Instituto. Gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer conversar com você, Abadia. Muito obrigada e quero dizer a todos que estão ouvindo que o sindicato vai continuar na luta, na defesa do IPSENG, do resgate do IPSENG e na defesa dos trabalhadores, e não vamos aceitar qualquer tipo de retirada de direito do trabalhador.